Olá, meus queridos, aqui estamos com mais um Momento OpaCast. Daqui a pouquinho vamos falar sobre um assunto muito importante. Você ama o seu inimigo? Você ama aquele que o trai? Será que você ama verdadeiramente? Bom, vamos falar daqui a pouquinho sobre esse assunto e eu tenho certeza que tem muitas coisas boas para nós aprendermos. Vamos para a nossa vinheta aqui, depois da vinheta estaremos falando sobre um tema muito importante nesse Momento OpaCast. Bom, hoje nós vamos falar sobre uma história muito interessante, uma história que tem a nos ensinar várias, várias lições e um livro também que merece muito também a atenção. Vamos falar sobre o tema hoje, que é as histórias da Bíblia, que às vezes é difícil de entender porque ainda mais quando se fala de perdão e amor. Hoje nós vamos falar um pouquinho da história do profeta Oséias. Você conhece já esse livro? Já leu esse livro? Então, se você ainda não leu esse livro, leia. Mas cuidado para que você não venha interpretá-lo de forma incorreta, né? Porque às vezes, a princípio, parecem umas incoerências, porque a gente, na verdade, a gente vive em função de um sentido e acaba a gente lendo um livro que mostra um outro sentido completamente inverso do que nós imaginamos o que é ser a vida. Vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho aqui nesse momento OpaCast aqui, que eu tenho certeza que vai ser de bom tamanho para a gente aqui. Bom, então aqui nós falamos sobre um homem de Deus que foi pedido algo que ninguém gostaria de viver, né? E o pedido foi amar uma mulher que o trairia. Você amaria alguém que te trai? Não estou falando aqui de casamento propriamente dito, claro que o caso aqui do livro vai falar sobre casamento, mas a história ela pode também desenvolver para outros lados também. Você amaria alguém que já lhe traiu? Então vamos lá. E é isso que Deus fez com Oséias, né? E essa aqui não é aquelas histórias românticas que você sempre observa e vê nos filmes, nas telejornais, nas novelas e assim por diante. É uma história de alguém com amor ferido, né, de vergonha pública, mas que a misericórdia ela não se esgota em nenhum momento. Em nenhum momento. Deus pede algo completamente a Oséias, algo incompreensível. Não tem, né? A gente se for olhar a lógica humana, é incompreensível, não tem como você entender quando Deus manda amar alguém que vai lhe trair, não somente uma, mas duas ou três ou mais vezes, né? Deus chama Oséias para poder aceitar essa difícil tarefa. Vamos lá. No capítulo 1, versículo 2, ele fala: vai, toma uma mulher prostituta e casa com ela. Não foi um erro, não foi um engano, não foi um castigo, foi uma mensagem de Deus para um profeta. Incrível que pareça. Foi isso que Deus mandou aqui. Deus não queria apenas uma palavra, né, de um profeta, que ele profetizasse, porque geralmente os profetas eram chamados para trazer uma palavra disso, uma palavra daquilo para o povo, mas nesse caso específico, podemos dizer assim, Deus manda o profeta não falar, ele manda dar um exemplo de vida, como ele queria, como Deus queria mover-se diante do seu povo, ele usa justamente o profeta Oséias. E quero dizer que não foi, a gente não podemos considerar esse livro como literário, nem simbólico. É literário que eu falo, não, é simbólico, né?
ou literário, que eu falo é história, né? Mas ele foi literal, né? Não sei se essa foi a palavra exata que você entendeu, mas espero que você entenda. Não foi algo imaginado, não. Foi algo literal mesmo, literal. Oséias casou com Oséias, tá lá com Gomer. Oséias acabou com Gomer, no capítulo 1, verso 3, né? Uma mulher que não sabia permanecer, que não compreendia a fidelidade e que carregava dentro de uma inclinação constante para partir. Aqui temos o abandono, também não demorou a chegar. Ele casou com o Gomer e imediatamente Gomer o abandona. Gomer não mudou por casar com o profeta. Ela foi embora. Voltou à vida que conhecia. Abandonou sua casa, seu marido, sua dignidade e procurou amor onde só encontrou vazio. Oséias ficou sozinho. Um homem fiel com uma esposa infiel. Deus pediu para ele não fechar o coração. Fala, Oséias. Ela vai ser infiel a você, mas você continua infiel a ela. Não deixe ela sozinha. Gente, é uma história que mexe com a gente, né? Mexe com a gente, mexe até mesmo com a questão moral, a questão sensível e assim por diante, né? Tudo indicaria que fosse eu ou você, a deixaria, mas Oséias não fez isso. Deus manteve a sua palavra. Vai lá, Oséias, volta para ela de novamente. Ele disse, vá de novo, ama, versículo 3, capítulo 3, versículo 1. Vá de novo, ama uma mulher amada do seu companheiro, e embora ela adúltera. Embora ela seja adulta, ame ela a si mesma. Você amaria alguém nessa situação? Amaria um amigo que tende a querer te enganar, te trair, né? É uma dificuldade imensa, mas é o que nós podemos ver aqui nessa história, né? Que chama a atenção da gente. Oséias foi buscá-la, mas não quando estava bem, mas quando estava perdida. Usada sem valor, praticamente vendida como escrava. Pagou o preço por ela. Olha só. Ela foi vendida, Oséias foi lá e pagou o preço para o Gomer. E ele foi lá, ele não desistiu dela. Ele foi lá, mesmo que ele não esperou ela vir até ele foi até ela para poder resgatá-la. Quando ele viu que ela foi vendida, ele foi lá e pagou o preço, né? Não foi, claro, um amor ingênuo. Ele não foi ali ingênuo na situação. Foi determinado. O amor é assim, o amor ele é uma ação determinada. E não espera que haja sentimento, que haja isso. O amor tem que. É por isso que o amor ele é fundamental. Oséias não ignorou a traição, é claro, mas negou a dor. Mas ele escolheu amar de qualquer jeito. Não porque Gomer merecesse, mas porque o amor verdadeiro não nasce de merecimento. Aqui nos ensina a história de Oséias e Gomer, que quem ama, ele não vai precisar esperar que alguém mereça para poder para ele ser abençoado, para ser alcançado. Não. Mesmo não merecendo, ele não deixou que a dor viesse a dominá-lo, que o sentimento viesse a descontrolá-lo, mas ele manteve-se, porque o amor ele domina essa dor. O amor ele domina o incontrolável. E assim fez o nosso querido Oséias. Esse amor não justificou o pecado, é claro que nunca justifica, mas também não deixou de que o pecado tivesse uma última palavra. Deus estava contando a sua própria história em intermédio de Oséias. É assim que Deus faz ainda hoje, né? Através desse casamento simbólico,
Deus estava mostrando a Oséias que o que é se sentir traído. Quando você for passar por uma situação semelhante a essa, entenda que Deus está querendo ensinar alguma coisa. Ensinar o que é o amor, ensinar o que é sentir, né, a traição, sentir a dor, sentir isso. Quando você sente aquela dor de alguma coisa que aconteceu na tua vida, é que Deus está nos ensinando, porque lembra que o próprio Deus ele tem essa autoridade, porque ele veio a essa terra para poder sentir isso por nós. Ele foi traído. Ele estava lá morrendo na cruz justamente pelas pessoas que estavam dizendo crucifica-o, crucifica-o. Não era apenas uma história entre Gomer, entre Oséias e Gomer. Era a história do próprio Deus, de Deus com o seu povo. Deus estava ali, por meio do exemplo, da ação de Oséias, daquela situação que Oséias estava passando. Mostrar para Israel, né, que Israel tinha se afastado. Que Israel estava procurando outros deuses, né? Tinha quebrado um pacto, mas mesmo assim Deus não parou de procurar Israel. Aí ele fala no capítulo 2, fala, o meu povo foi atrás de outros amores. E aí, essa história que ainda continua hoje. Somos praticamente hoje personificados como, ou exemplos como Gomer, que traímos Deus por qualquer coisa, mas Deus continua nos amando. Né? É por isso que o mandamento, quando eu falo mandamento de amor, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a si mesmo. Né? Então, e se eu quero ser amado, se eu estivesse no lugar daquela pessoa, eu queria ser amado, então eu vou amar. E assim sucessivamente. Deus está dizendo algo muito claro. Vamos lá. Assim como Oséias ama uma mulher infiel, eu continuo amando um povo que me abandona. O amor de Deus não desiste na primeira queda. Gomer foi embora mais uma vez. José procurou ela mais uma vez. Assim como o ser humano se afasta, cai, promete voltar e falha de novo, ainda assim Deus não se cansa de ligar, de ir atrás, de procurar. No capítulo 11 de Oséias, verso 4, diz assim: cordas humanas os atrai com laços de amor. O amor de Deus é incompreensível. É esse amor, o ágape, que nós estamos precisando aprender. Né? A mensagem é clara. É claro que, olhando para ela aqui, ela é desconfortável. Entendeu? Muito desconfortável. Mas a mensagem que o livro de Oséias nos transmite é uma história de esperança, de amor, de alguém que não vai desistir de nós até o final da nossa vida. E por isso que a história não diz, né? A história não diz que o pecado não importa. Só diz que o amor de Deus é maior do que qualquer pecado. Não diz que a fidelidade está certa, mas diz que a misericórdia pode restaurar. Oséias não amou porque era fácil. Deus amou. Deus não ama porque somos fiéis. Deus ama porque esse é o seu caráter. O profeta amou uma mulher que o deixou. Deus ama pessoas que vão embora. Oséias pagou o preço por alguém que não merecia. Deus pagou o preço ainda maior por você e por nós. Essa história não fala de vergonha, ela fala de esperança. Porque se Deus continuou procurando um povo infiel, também pode continuar procurando por você. Mesmo que você tenha falhado mais de uma vez, este amor, que é o amor de Deus, não vai desistir de você. Deus não abre mão de você. Nunca vai abrir mão de você. Ainda há esperança para você. Como diz lá
o capítulo 3 de Lamentação. Põe a boca no pó, porque ainda acha esperança. Que essa história, de uma forma bem resumida, é pregada para você hoje aqui nesse momento OpaCast, possa trazer para você uma ideia ou duas coisas que fundamentais. A primeira é que Deus não vai desistir de nós, nunca, mesmo nós pecando, até o final, né? E a outra é que nós também nunca devemos desistir das pessoas, mesmo que elas nos traem. Vamos continuar lutando por elas, trabalhando por elas. Eu tenho aprendido muito isso, né? E tenho lido muito sobre isso, aprendido, e espero que você também receba esse mesmo aprendizado, porque o mundo está precisando de pessoas que amem as pessoas, não que as julguem. Ainda há esperança para mim e ainda há esperança para aqueles que também estão ao seu lado, e talvez dependendo do seu amor, da sua procura, do seu investimento. Deus nos abençoe.